Glória a Deus. Irmão, sem perca de tempo, há uma palavra de Deus aqui para você nesta noite. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vocês estão querendo ouvir hoje a palavra de Deus? Glória a Deus. A igreja está linda mais uma vez. E eu sei que muitas coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Já está fazendo. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Verso de número 13, você que está em casa, Pai do Senhor Jesus, cultue, leia a palavra, fique focado, porque Deus também vai falar com você. Diz assim a palavra do Eterno: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, filhos aqui, igreja? Filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Há um tempo novo. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Feche os teus olhos por alguns segundos e vamos orar a Deus. Pai, bendito Espírito Santo de Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua casa, como é bom cantar louvores ao Senhor. Melhor ainda é ouvir a tua voz através da tua palavra. Pedimos ao Senhor hoje, Pai, como Pedro disse, não lave somente os nossos pés, mas lave-nos por completo. Queremos alcançar, Senhor, a tua santidade. Queremos alcançar, Pai amado, os teus projetos, os teus planos para a nossa vida e para a vida da nossa família. Nos ajuda a sair daqui desta noite com o coração contrito e aquebrantado na tua presença, aptos a carregarmos para a semana, Senhor, aquilo que o Senhor disser aqui neste lugar, independentemente se gostamos ou não. É o que nós te pedimos, bendito, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aproveitar. Estão bem? Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão todos bem. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Eu quero aproveitar esse momento que nós estamos vivendo um propósito, fazendo jejum. Esse momento que nós estamos retomando aos cultos de sextas-feiras, com oração, com ensino da palavra, para falarmos um pouco sobre santidade. Ai, pastor, eu pensei que você ia falar sobre carro, sobre casa, sobre portas abertas, sobre outras coisas, pastor. Sobre a minha cura. Mas hoje o Senhor quer falar sobre santidade, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo, jejum, oração, conhecimento mais da palavra. Então veja que há um cuidado de Deus. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele nos deixou o Evangelho para nos trazer uma santa revelação. Jesus nos convoca para sermos santos. Há uma santa convocação do céu para a tua igreja, para sermos santos. O nosso jejum, o nosso orar, o nosso ler a Bíblia, a nossa busca, a busca da igreja, Paulo, pela santidade, é algo que traz alegria no coração de Deus. Mas entenda, eu não jejuo porque eu sou santo. Eu não oro a Deus porque eu sou santo. Eu não busco, Itamar, a instrução na palavra de Deus porque eu sou santo.
Eu busco fazer tudo isso porque dentro de mim há uma voz gritando todos os dias: pecador. Você é pecador. E eu vejo em tudo isso, no jejum, eu vejo nas orações, eu vejo na leitura da palavra diária, a oportunidade que Deus está me dando, que Deus está dando à sua igreja, para termos vida com Deus. Vida com Deus. Embora o texto que nós lemos aqui, o apóstolo Pedro esteja dizendo que nós devemos ser santos, assim como é santo o nosso Deus. Eu vou falar para você uma coisa, presbítero. Eu não consigo olhar para mim com essa santidade toda. Eu não consigo me ver com essa santidade toda. Por isso que todos os dias eu foco a minha mente, o meu coração, que eu sou convocado por Jesus, por Deus, para viver uma santa vida aqui na terra. É todos os dias quando eu acordo, eu falo: Senhor, eu preciso ser batizado de novo. Eu preciso, Pai amado, matar a minha carne. Eu preciso matar, Senhor, os meus orgulhos. Eu preciso matar os meus pensamentos que te desagradam. Eu preciso... E eu falo para Deus: Senhor, se o Senhor não me batizar pela esta manhã novamente, antes de sair para o meu dia de labuta e antes de retornar para a minha casa, eu corro um sério risco, Senhor, de cair no pecado do adultério, no pecado da pornografia, no pecado da mentira, no pecado do orgulho, no pecado... Ser batizado todos os dias, meus irmãos, é dizer para Deus assim: Senhor, eu quero morrer para estas coisas, porque eu reconheço que todas essas coisas, ou parte delas, ainda mora dentro de mim. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Estou pregando para santo anjo, estou pregando para pecadores aqui nesta noite. Apocalipse, capítulo de número 8, verso de número 3. Irmãos, esse texto, de verdade, por muitas vezes me incomodou demais. Eu não sei, Hendrick, se é por causa da religiosidade ou por causa de muitas coisas que nós ouvimos, mas esse texto, por muitas vezes, Evelyn, me incomodou demais. O apóstolo Paulo tem uma visão do sétimo, o apóstolo João tem uma visão do sétimo selo, e nessa visão, João vê um anjo do lado do altar de Deus, e esse anjo, ele tem um incensário nas suas mãos, e que esse incensário eram as orações de quem? De quem, igreja? Dos santos. E eu falava assim: mas as minhas orações não chegam até Deus porque eu não sou santo. Eu tinha a impressão que as minhas orações que eu fazia diante de Deus, isso durou algum tempo, não chegava diante de Deus porque eu era alguém que estava longe desta palavra. Eu não era santo. Eu não me considerava, Williams, um homem santo. E não me considerava um homem santo não porque eu estava jogado no pecado, mas porque eu me considerava um pecador. E esse texto me ensinou algo lindo, grande, maravilhoso, que a minha santidade, ela não serve, ela não precisa ser vista por mim, que a minha santidade não precisa ser enxergada pelo Mauro, mas a minha santidade, ela precisa ser enxergada por Deus e pelas pessoas que me cercam, por Deus e pelas pessoas que estão ao meu redor. No episódio de 2 Reis, no capítulo número 4, no verso de número 9, a Bíblia vai dizer que o profeta Elias sempre ia a Sunem, e todas as vezes que ele passava na casa da sunamita, aquela mulher olhava para o seu esposo e falava: ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de Deus.
Ele dizia para o teu esposo: eu sei que este homem é um homem de Deus, este homem que almoça da nossa casa é um santo homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, olhando para esse texto, vivam de modo que as pessoas consigam olhar para você como alguém santo. Vivam de uma forma que quando as pessoas te olharem no trabalho, as pessoas te observarem no meio da sua família, vão dizer: esta mulher, este homem, este jovem é um santo homem de Deus, é um santo homem de Deus. Porque ser visto pelas pessoas de fora como santo é o que Deus espera de nós. Você não precisa enxergar a tua santidade, porque enxergar a tua santidade é um grande perigo. Mas você é convocado a ser santo. E as pessoas, aonde quer que você esteja, precisa olhar para você como santo. Quem está entendendo? As pessoas não precisam ver você não precisa ver a glória de Deus em você. É as pessoas que precisam olhar para você e dizer: a diaconisa Rose é cheia da presença de Deus. O Paulo é cheio da presença de Deus. O Armando é cheio da presença de Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 34, irmãos, é só Bíblia. Êxodo capítulo 34, no verso de número 29, que quando Moisés, meus irmãos, desceu do monte Sinai, tendo nas mãos ali as placas do testemunho, o Moisés ele desce do monte, e a Bíblia diz que Moisés não sabia que o teu rosto estava resplandecendo a glória de Deus. Ele não sabia. Tanta gente que fala assim: ai, como eu sou usado por Deus. Ah, como Deus fala comigo e eu falo. Mas a Bíblia diz que Moisés não sabia. Ele não via. Mas o texto vai dizer no verso 30, que quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eles observaram que o rosto de Moisés resplandecia. Não foi Moisés que viu a glória dele, mas foi o povo. E há uma santa convocação de Deus para a tua igreja hoje, dizendo: olha, deixa o povo ver a minha glória em vocês. Deixa o mundo ver a minha glória na vida de vocês. Gente, existe um grande perigo de olhar para mim como um santo. Às vezes isso aí pode assustar algumas pessoas, mas é Bíblia, é uma realidade. Olhar para você como santo é um grande perigo, meu irmão. Por quê? Porque eu me vejo como santo. Quando eu me vejo como santo, ou eu me vejo como santo, ou eu me vejo como pecador. Porque quanto mais eu me vejo como pecador, Itamara, mais eu busco pela purificação. Mas quanto mais eu me vejo como santo, menos eu me acho necessário de perdão. Está entendendo, igreja? Os glórias hoje somem. Nós somos convocados para sermos santos, mas cuidado para não enxergar essa santidade exagerada em vocês. Cuidado para não enxergar essa santidade exagerada em vocês. Somos convocados para sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Quando você está doente, você vai procurar quem? E quando você se sente que você é um pecador, você procura quem?
Por mais que Deus te use, por mais que você seja uma bênção, por mais que você seja um instrumento, você precisa entender que você é um pecador, que está todos os dias correndo atrás desta santa convocação de Deus para se tornar um homem santo. Por mais. Pedro começou a tua santificação como? Quando Pedro teve um encontro com Jesus, e quando ele viu que tudo que Jesus fez por ele naquela pesca maravilhosa, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se afaste de mim, porque eu não passo de um. Se afaste, Senhor. Eu não passo de uma carniça. Eu não passo de alguém impuro. E o que eu acho lindo aqui diante dessa declaração, Tatiane, o que acontece? Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, não tenha medo. Eu sei que você é essa carniça mesmo. Eu sei que você vem para o culto armado. Eu sei que você é sanguíneo. E eu sei muito mais sobre você, Pedro. Mas não tenha medo, porque a partir deste momento eu vou fazer você um camarada que vai andar lado a lado comigo, não cuidando de peixes, mas cuidando de almas. Vou te fazer um pescador de homens, Pedro. Diante da confissão de Pedro, irmão, somente humildes e mansos de coração conseguem assumir quem ele é. Somente quem é humilde e manso de coração consegue se prostrar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu sou uma carniça e eu preciso do teu perdão todos os dias. Somente, irmãos, eu preciso ser lavado pelo teu sangue, Jesus, todos os dias. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Tem muita gente que pensa que é santo. Por que, pastor, tu está dizendo isso? Porque prega, porque profetiza, porque canta, porque faz alguma coisa na igreja, porque entrega uma cesta básica, porque faz orações nas casas dos outros, faz visita nos hospitais. Mas isso não é sinônimo de santidade. A Bíblia não diz isso para nós. Eu posso fazer tudo isso, irmãos. Eu vou falar algo aqui, mas não desvia não. E ser um diabo. Pastor, eu sou crente. É um diabo. Eu posso fazer orações na casa dos outros. Eu posso levar cestas básicas. Eu posso pregar na igreja. Eu posso cantar na igreja e ser um diabo. Jesus disse isso. Jesus olha para os fariseus, que eram os crentes do templo, e diz para eles o quê? Vocês dizimam, vocês fazem orações na rua, vocês visitam até as viúvas, mas Jesus chamou eles de quê? Diabo. E por que Jesus chamou eles de diabo? Porque Jesus, o Deus, não via neles santidade. Eles tinham aparência de santo, roupa de santo, procurava os melhores lugares na sinagoga, mas diante dos olhos de Deus, Deus conhecia o coração daqueles camaradas. E ele falou: vocês são o diabo. Olha aí, João 8. Ah, pastor, está exagerando. Não, é a Bíblia. Verso 44. São palavras de Jesus Cristo. Jesus diz o quê? Vocês são, que é o pai de vocês, porque vocês querem manifestar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque ele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele próprio é, porque é mentiroso e é o pai da mentira. O que me faz ser filho de Deus, olha para mim, eu não sei como a igreja enche desse jeito, com essas pancadas. É porque você está em busca da santidade. Glória a Deus. O que nos faz ser filhos de Deus não é o que eu sirvo na igreja, mas é o quanto de Deus tem dentro de mim. É o quanto do Pai tem dentro de mim. O que me faz ser visto como filho de Deus é o quanto eu luto todos os dias
para satisfazer a vontade do meu Pai e não a vontade de Satanás, como Jesus disse aos fariseus. Todos os dias vocês lutam para fazer e satisfazer a vontade dele. O que nos faz filho de Deus é a luta que você tem interna de não satisfazer a vontade de Satanás. Isso nos faz santos. Isso nos faz santos. Irmãos, eu amo o apóstolo Paulo, porque Paulo ensina-nos a sermos santos diante de Deus de uma forma muito simples. Paulo foi um camarada que foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo foi um camarada que era portador de uma unção tão grande que se tivesse um doente na rua, o avental passasse assim, o camarada saía zerado. Paulo era diferenciado, irmãos. Era um homem santo de Deus, que até os demônios falavam na rua. Mas Paulo declara em Romanos 7:24, olha só, presta atenção nesse texto, irmãos. Paulo declara em Romanos 7:24, vocês estão entendendo? Olha o que ele diz. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Para você entender essa declaração, é simples. Por que Paulo disse isso? Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Esta afirmação de Paulo está baseada dentro de uma lei romana. E esta lei romana dizia o seguinte: que todo indivíduo que cometesse um assassinato, ele devia andar pelas ruas romanas com o seu cadáver amarrado, e ele declarava, todo mundo via, que ele era um criminoso. Por isso Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui está falando do pecado. A pergunta que ele faz agora aqui no verso 24 de Romanos 7, é maravilhoso o que ele faz em Romanos 8:1, porque ele diz assim, ó: só que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O que nos classifica como santo é a maneira de como nós nos apresentamos diante de Deus. Diante de Deus. Você lembra da parábola do filho pródigo? Ela é muito pregada. O filho chega diante do pai com roupas sujas ou roupas limpas. E ele diz o que para o pai? Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu e não sou digno de ser chamado de seu filho. Irmãos, diante desta confissão, aprenda isso em nome de Jesus. Diante desta confissão que o filho tem diante do pai, ele cai em si, volta para o pai, e ele confessa o que ele é diante do pai. O pai beija, o pai abraça, o pai põe aliança, o pai põe roupa nova, o pai põe calçado, o pai mata um novilho gordo e ainda faz uma festa. Mas diante da confissão do filho, ele não chegou, ele falou assim: eu preciso tirar essa roupa suja para chegar diante do meu pai. Ele foi de roupa suja, fedendo. E diante dessa confissão, teve festa. Teve uma movimentação do pai em favor deste filho caído. Irmãos, o Salmo 51:17 diz que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração. Deus não. Para de fazer média com Deus. Para de fazer média com aquele que conhece você pelo lado de dentro. Toda vez que houver um pecador diante de Deus, seja... Cara, a gente tem um conceito muito errado do que é pecador, do que é pecado. Todas as vezes, meu irmão, que houver um pecador diante de Deus, porque pecou por uma palavra dura, mal colocada por um irmão, ou porque cometeu um pecado mais grave, vai haver uma movimentação no céu. Vai haver alegria no céu. Vai haver festa diante dos anjos de Deus. Porque às vezes, irmãos, o que nós pensamos? Olha para mim, que
festa no céu, diante dos anjos de Deus, só acontece quando entra alguém afastado lá de fora para a igreja. No final do culto ele levanta as mãozinhas, vem aqui na frente, recebe uma oração e a gente fala o quê? Agora teve festa diante dos anjos de Deus. Ó, glória a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Tira essa mentalidade hipócrita da nossa mente. Não é quem vem de lá de fora somente e chega aqui dentro e volta para Jesus, e aí tem festa no céu, tem festa diante dos anjos de Deus. Porque às vezes nós pensamos desta forma. Mas abre aí em Lucas 15, ou olha aqui na tela, Lucas 15, verso de número 10. Leia esse texto e você vai ver que não é isso que a Bíblia diz. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria ou festa existe diante dos anjos de Deus por um pecador. Olha o texto. Eu e você somos razão de haver festa e alegria diante dos anjos de Deus no céu. Todas as vezes que nós o quê? Quer dizer que hoje não entrou ninguém desviado, não entrou ninguém lá de fora, não tem festa diante dos anjos de Deus? Porque é assim que a gente pensa. Hoje não teve nenhuma alma que se converteu ao Senhor Jesus. Hoje não teve nenhum pecador que se arrependeu ao Senhor Jesus. Não é isso. Eu e você somos a razão de olhar para a nossa carniça e todos os dias provocarmos uma festa no céu, todos os dias provocarmos uma alegria no coração de Deus, ao dizer para Deus: Senhor, hoje eu acordei, chutei a canela do meu irmão. Senhor, hoje eu acordei, puxei o tapete da minha mãe. É, pastor, tem, até da mãe. Porque a gente faz coisas terríveis, mas não conseguimos enxergar a gravidade do problema. Lucas 18, 10. Jesus conta outra parábola. Estou confundindo ou você está entendendo? 18:10. Jesus conta outra. E nesta parábola são dois homens. Não vou chamar de irmãos porque um não olhava para o outro como irmão. Mas eram dois homens que iam para a casa de Deus, para o culto. Eles iam orar a Deus. O texto diz que um era o pecador, o publicano. E o outro diz que o outro era o crente, fariseu religioso. O fariseu religioso, olha como o miserável faz a sua oração. A Bíblia diz que ele fica de pé. 18:11, Lucas 18:11. Olha o que ele faz. Ele diz assim: ó Deus, graças eu te dou porque não sou como os demais homens. Olha a oração do santo. Você vai ver como é que Deus vai olhar para esta oração. Olha a oração do crente. Eu não sou como os demais roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como, tinha um cara, um pecador do lado. É praticamente ele falando assim: ó Senhor, não sou como esse. Cuidado com o que você aponta. Jesus fala uma coisa muito linda. Ao invés de olhar para o cisco, se preocupe em tirar a trave dos seus olhos. Se preocupe em tirar a trave que está atravessada aí na sua... Pode falar venta? Vocês leram comigo? Eu não sou como este publicano, ele aponta assim, ó. Olha o verso 12. Aí ele chega no ápice da santidade. Lá baixou, becando lá. Ele diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Tudo, Senhor. Essa é a oração. Tudo que eu ganho eu levo no altar. Ele está falando. Aí você vai para a oração do camarada, meu irmão. Irmão, isso aqui é lindo. Lucas 18:13. Quando você vai ler esse texto, você vê a reação de Deus depois. Enquanto isso, o pecador, o publicano que reconheceu que era uma carniça e tamara, o texto diz assim: o publicano estando em pé, de longe, porque ele nem se achava digno de estar no meio dos santos, ele nem mesmo ousava levantar os teus olhos para o céu, mas ele fazia uma coisa:
ele batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, porque sou um pecador. A oração que toca o céu não é a oração que te engrandece, não é a oração que você põe diante de Deus o que você faz. A oração que toca o céu, que toca o coração de Deus e que faz o trono de Deus, que Ezequiel diz que tem rodas, se movimentar em teu favor, é a oração que você faz reconhecendo a Deus as tuas carniças, os teus pecados de todo santo dia. Essa é a oração que toca o céu. Porque no verso 14 Jesus diz: e eu digo a vocês, que este desceu, ou seja, saiu do culto, está indo para a tua casa, justificado. E Jesus agora aponta para ele, mas aquele, não. Porque todo aquele que se exalta, e todo aquele que se humilha, quer sair daqui hoje, igreja santa, convocada para uma santidade, quer sair hoje daqui justificado por Deus, aprenda a se humilhar todos os dias da presença dEle, aprenda a reconhecer todos os dias da presença dEle, quem você é de verdade, o que passa no teu coração, o que passa na tua mente, o que passa pelos teus pensamentos, o que você fez, o que você pretende fazer daqui 2 horas, fale para Deus, porque você vai sair hoje daqui justificado, porque você vai falar: Senhor, perdoa os meus pecados, me ajude a vencer este desejo que eu estou tendo, mas eu sei que é errado. E eu estou quase partindo para o fim já, porque eu estou vendo que vocês estão com a cara de desviados. Não? Seu jejum, seu dízimo, a sua oferta, o seu conhecimento, os teus diplomas, o seu cargo na igreja, nada disso te faz uma pessoa mais santa do que eu. Nada disso. Somos uma igreja de 10 anos, maduras, e não confundimos isso. Meu jejum, meu dízimo, minhas orações, o meu cargo na igreja, os meus diplomas não me faz uma pessoa mais santa que você. Estou no mesmo balaio, estou na mesma, estamos nos mesmos cestos. O que nos torna mais santo é todos os dias ir aos pés de Jesus e confessar para Deus quem nós somos de verdade. Tem gente que fala assim: a minha esposa me conhece. Não conhece. Quem conhece você de verdade é Deus. O meu marido me conhece. Não conhece. O que conhece de verdade é Deus. Deus nos conhece de verdade. Confessar para Deus todos os dias as coisas absurdas que passam pelo nosso coração, as práticas abomináveis que temos diante quando estamos fora da igreja. Aqui todo mundo tem cara de santo, mas lá fora as coisas são diferentes. Em 4 paredes, com o celular na mão, as coisas são diferentes. O que o pai não vê o filho fazer, as mensagens, as fotos, as conversas, Deus está vendo. O que a mulher não está vendo quando o marido está do lado, quando a esposa está do lado, Deus está vendo. Deus está vendo como nós tratamos os nossos cônjuges, não na presença, porque o respeito não está quando eu estou na presença dela, o respeito está quando eu estou na ausência dela. Deus está vendo.
Porque o respeito pela minha mãe, pelo meu pai, não é quando eu peço bênção e vou dormir e falar que eu amo eles, não. O meu respeito por eles é quando eu estou longe deles, da presença deles, e ali eu tenho que agora administrar algo que eu sei que não é certo, porque é o conselho do meu pai, é a direção do meu pai. Estou passando por uma situação financeira difícil. O que eu faço? Na primeira oportunidade que eu tenho de fazer uma nota fria, de pôr a mão num dinheiro que não é meu, de fazer uma lavagemzinha de dinheiro que hoje virou moda, tem até igreja fazendo isso, eu aproveito a situação, porque eu sou, afinal de contas, o crente Silvio Santos. Topo tudo. Até a salvação. Até a salvação. A santa convocação de Deus para esse jejum, para essas sextas-feiras de oração, para esse momento que nós estamos na palavra de Deus, é para que nós possamos refletir do palavrão que saiu da nossa boca. Escapou, tá bom. Mas reconheça diante de Deus e peça perdão para Ele. E fala: Senhor, eu reconheço que os meus lábios são lábios impuros. A santa convocação para nós é que nós possamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou irado, endemoniado contra esta minha irmã, contra este meu irmão, contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o meu companheiro de trabalho. Eu estou irado contra alguns companheiros da minha escola. Mas eu te peço perdão, e eu peço ao Senhor que tire essa raiz de amargura de mim. Quantos de nós, irmãos, bagunçamos o ambiente da nossa casa, criamos contenda entre família, e não pedimos perdão para o cônjuge e nem para o membro da casa? Por quê? Porque nós não tivemos a decência de ir até o nosso quarto e pedir perdão para Deus primeiro. Eu sei que muitas vezes isso na minha casa acontece da parte dela. Porque quando tem alguma comunhão intensa, eu vou orar à noite pela vida dela, o Senhor fala: você machucou ela. Amanhã cedo você vai e pede perdão, mas graças a Deus ela vem e pede perdão primeiro. Porque ela tem um coração contrito e aquebrantado. A tua casa não tem que estar em guerra porque você causou uma situação com palavras, com atitudes, e isso a permanecer até quando? Pede perdão, peça perdão, começa pedindo perdão para Deus, depois perdão para quem você falou palavras grossas. Porque foi isso que o publicano fez. Ele só batia no peito, não olhava para cima e sentia vergonha de estar no meio dos santos. E qual foi a sua porção diante de Deus? Sair do culto justificado. Eu estou pouco me lixando que as pessoas vão falar: ai, mas o pastor Mauro está expondo que ele não se considera santo. Eu quero ser justificado, eu quero sair dessa noite aqui, meus irmãos, justificado pelo meu Criador. Eu quero sair daqui dessa noite aqui, o Senhor sondando meu coração e falando: caramba, você teve coragem de falar tudo que estava dentro de você. Mas hoje você sai daqui hoje justificado no céu. Pastor, eu não sou assim. Graças a Deus que você é santo. Porque um dos maiores pregadores da história da Bíblia diz em Romanos 7:19 que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse sempre ele estava. Paulo reconhece. Será que nesta noite você também é movido pelo Deus, pelo Espírito, por essa santa convocação a uma santidade? E a santa santidade é quando nós confessamos diante de Deus os nossos pecados. Paulo reconhecia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero,
Quem já ouviu falar no profeta Isaías? Irmãos, o profeta Isaías só começou o ministério dele depois que ele confessou. Tem muita gente achando que está exercendo o ministério, mas não está confessando nada. Ao invés de estar preso em Deus, está preso. A Bíblia vai dizer, presbítera Verônica, que o profeta Isaías disse assim: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens. O texto diz que depois desta confissão deste homem, um ser ardente em chama, chamado de serafim, ele sai do altar de Deus com uma brasa viva, e ela toca nos lábios de Isaías, o purificando. E foi daí para frente que o ministério de Isaías começou a fluir. Foi no momento em que ele disse: ai de mim, Senhor, porque sou homem de lábios impuros, crente, confessando diante do seu Criador: eu tenho lábios impuros. Deus lança uma voz no ar dizendo: diácono, quem eu enviarei? E depois que ele foi purificado, ele levanta as mãos, ele levanta os pés, ele dá rodopio e ele diz: envia-me a mim, Senhor, porque agora eu tenho propriedade para falar. Achodebe canto delária serve. Talvez você não acredite em anjos, mas a Bíblia diz que anjos guardam aquilo que é propriedade de Deus. Talvez você não acredite em nada disso, porque você é cético nessa parte. Eu te respeito, mas eu venho para te dizer nesta noite que Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: há um anjo saindo do meu altar nesta noite com uma brasa ardente em chama, e está tocando nos lábios daquele que confessa que é pecador. Porque ao invés de você ficar preso na mentira, preso nas palavras absurdas, Deus vai te levantar para poder anunciar as virtudes do Criador. Como ele disse para Isaías: quem eu vou enviar? Ele levantou as mãos, foi purificado e disse: envia-me a mim, ó Deus. Sem santidade ninguém serve a Deus, sem santidade ninguém vê a Deus, sem santidade ninguém tem a porção do Espírito de Deus. Provérbios 28. Marca este versículo, cola na sua geladeira junto com aquelas contas. Verso de número 13. Olha o que o texto diz: quem encobre as suas transgressões jamais, mas o que confessa e abandona alcançará o que, igreja? Tem muita gente, meu irmão, vivendo uma vida miserável, porque tem encoberto as tuas carniças diante de Deus. Eu estou pregando hoje para crente aqui neste lugar. Você pode pregar, você pode ser o pastor, você pode ser o cantor, você pode ser o bailarino, você pode ser o Mauro. Deus está falando conosco nesta noite. Há uma tenaz saindo do altar de Deus para quem confessa diante do Senhor a sua boca suja, os teus maus pensamentos, o teu coração duro, que não consegue fazer nada de bom grado diante do Salvador. Vida miserável, porque ao invés de confessá-los, pastor, conheço muita gente que tem tanto dinheiro e é um podre. Ele tem dinheiro, mas não prospera, não consegue ser feliz. Quem falou que dinheiro é prosperidade? Prosperidade é um conjunto de... Tem um bom trabalho, mas não consegue ser feliz. Tem família, mas não consegue ser feliz. E Deus está te convocando hoje para uma santa convocação. Confessa. Confessa. Não confessa para o Mauro não, porque o Mauro não é padre. Confessa para Jesus, aonde você está. Confessa. Às vezes que você sentiu vontade de esganar o teu marido,
Não confessa para ele, porque você pode acender nele uma chama de ira também, ele esganar você primeiro. Confessa para Deus. Confessa para Deus. Quem lembra de Jacó? Cara bem sucedido na empresa de Labão, o miserável para poder prosperar, hein? Pensa num camarada que uma varinha molhada na água fazia dinheiro. Meu, que camarada absurdo, meu. O bicho crescia, o bicho prosperava. Jacó tinha uma blinda família. Ele tinha uma tropa. Tinha 12 filhos. Tinha mulher, tinha concubina, tinha tudo ali. Mas Jacó não tinha paz. Sabe, tem muita gente falando: Senhor, eu não sei como é que eu encontro paz, porque eu estou na tua casa. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados não prospera, meu. Está na hora de confessar e deixar. Está na hora de confessar e largar. E Jacó não havia confessado a Deus. Jacó não tinha confessado a Deus. Jacó era servo de Deus, era um dos patriarcas, mas ainda carregava uma medalha no peito, Antônio, dizendo: eu sou enganador. Eu não sou boa praça, não se envolve, eu sou crente, mas não se envolve comigo não, que eu passo a rasteira. Não se envolve comigo não, eu sou da pá virada. Tem um papo na língua não. Mas a Bíblia diz que a vida de Jacó começou a mudar quando Jacó foi lá no Val de Jaboque. Lá no Val de Jaboque, Jacó teve um verdadeiro encontro com Deus. Irmãos, verdadeiro encontro com Deus. Pastor, mas Jacó teve um encontro com Deus também lá em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Irmãos, tem tanta gente que levanta a mão, aceita Jesus, desce as águas, mas não teve um verdadeiro encontro com Deus ainda. E o primeiro encontro de Jacó, Itamara, foi lá em Betel, e ele não teve um verdadeiro encontro com Deus. Ele saiu de lá, o mesmo Jacó. Jacó não se permitiu, estão comigo? Não se permitiu mudar. Ali, em Betel, Jacó só queria as bênçãos de Deus. Você sabe do texto, não sabe? Lá ele só queria ser abençoado por Deus. Por quê? Porque ele foi até a casa de Deus, porque ele estava em angústia, ele estava saindo, fugindo do seu irmão, indo para um lugar que ele não conhecia, estava sem nada, e ele falou: cara, eu preciso de Deus. E a prova cabal disso é que ele, em Gênesis 28, 20, eu encerro aqui, ele diz para Deus: irmãos, quantos cultos nós estamos aqui? Olha para mim, olha para mim. Quantos cultos nós vemos na casa de Deus e Deus abre o coração para a gente, dizendo que nos ama, dizendo que nós somos amados, dizendo que nós somos filhos, dizendo que nós, enfim, quantos cultos acontece isso? No culto em Betel foi a mesma coisa. Jacó dorme, tem uma visão, nesta visão o Senhor abre o coração para Jacó. E quando abre o coração para Jacó, quando Deus, Marcelo, abre o coração para Jacó, sabe o que Jacó disse para Deus? Jacó disse assim para Deus: se o Senhor for comigo e me guardar nesta jornada, e me der pão, roupa para me vestir, então o Senhor será o meu Deus. Miserável, desgraçado, olha o que ele fez, meu irmão. Deus abriu o coração para ele, e ele falou: se o Senhor for comigo, o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor me der pão, me der roupa, me der comida, o Senhor vai ser o meu Deus. E quantos de nós somos assim, meus irmãos? Estamos na casa de Deus por causa das bênçãos, por causa das coisas, por causa daquilo que Deus pode nos dar. Só que neste momento, meu irmão, no Val de Jaboque, foi um encontro verdadeiro com Deus. Sabe por que foi um encontro verdadeiro com Deus? Porque ali Jacó pegou toda a sua família, Evangelista Fernando, e falou assim: ó, passem, jumentos, riqueza, pode ir na frente. Tem alguém querendo me matar lá na frente, mas vocês podem ir, podem ir. Eu vou ficar aqui sozinho, porque eu vou ter neste val uma conversa com o meu Senhor. Eu vou ter aqui neste val
uma conversa franca com meu Senhor. Eu não saio daqui com essa medalha de enganador, com essa medalha de fofoqueiro, com essa medalha de mau caráter, com essa medalha de mau marido, com essa medalha de ficar acessando vídeo pornográfico, de pedófilo. Eu não saio daqui com essa medalha de drogado, com essa medalha de cachaceiro. Eu vou sair deste Val de Jaboque com uma outra identidade. E a Bíblia diz que dali Jacó não saiu mais enganador, mas Jacó lutou com o anjo a noite inteira. O anjo falava: me larga, me larga. Ele falou: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Opa, o céu abriu nesta hora. Por que o céu abriu, pastor? Porque Jacó já era abençoado. Jacó tinha família, Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha tudo. Jacó não estava ali lutando por causa de bênçãos. Jacó estava ali lutando por causa de uma libertação. E nessa luta, Jacó saiu ferido, mas saiu curado. E hoje o que Deus fez com essa palavra foi ferir o teu ego, foi ferir a tua mente, para te fazer curado nessa noite e reconhecer: eu sou chamado para ser santo, mas eu não vejo essa santidade em mim. Então eu preciso descer até a casa do oleiro, eu preciso descer até o Val de Jaboque, eu preciso declarar que nem Paulo declarou: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Se põe de pé nesta noite, se põe de pé, a igreja do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos. Não foi uma palestra, foi um céu aberto e Deus falando com a tua igreja. Eu quero que você feche os teus olhos. Você é convocado para uma santificação. Você é convocado para uma santificação. Pode ficar, filha, fica. Deixa só o louvor. Enquanto eles adoram, vão pedindo perdão. Pastor, eu sou pregador, eu sou líder, não importa. Eu sou pastor desta igreja, não importa. Saia daqui hoje sem esta medalha. Saia daqui hoje sem essa sujeira na sua alma. Saia daqui hoje sem dever nada para Satanás. Saia daqui hoje reconhecendo coisas que você fez há 2 anos atrás, que você ainda saiu como certo, como justo. Mas o céu viu que não havia justiça no que você falou, não havia justiça naquilo que você fez, não havia justiça do modo que você agiu. Fala com Deus nesta noite, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Você vai prosperar a partir de hoje. Há uma paz de Cristo que excede todo entendimento. Há uma paz de Cristo que excede todo entendimento, que passará a fazer parte da sua vida, do seu coração. Nenhuma condenação há mais para aquele que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é estar também com a cara no pó, é estar com a cara nos pés de Jesus, declarando como Paulo declarou. É noite, igreja, de você promover festa diante dos anjos de Deus. Você é crente, mas quantos encontros marcados na casa de Deus você nunca se arrependeu mais, porque você é batizado, porque você fala em línguas, porque você é isso, porque você é aquilo. Mas Deus está falando: hoje aqui o batismo é coletivo, hoje aqui o batismo é diferente. Vai todo mundo descer, vai todo mundo morrer para essa mentira, vai morrer para este pecado e vão ressuscitar para a minha glória. Porque eu convoco uma igreja a ser santa, eu convoco uma igreja a ser lavada pelo meu sangue. Peça perdão antes de você abrir a tua boca para poder louvar a Deus. Peça perdão pela confusão que você armou no meio da tua família, que colocou muitas pessoas ali numa UTI espiritual. Peça perdão pela aquela conversa que você criou dentro do teu trabalho, que criou um ambiente hostil, onde Satanás tem apropriado de mentes e coisas. Peça perdão por aquilo que você falou sobre o teu marido, por aquilo que você lançou no coração do teu filho. Peça perdão para Deus, porque Ele diz que quando um pecador se arrepende,
a festa diante dos anjos do Senhor. E quem faz a festa é a Santa Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. O problema não é pecar, o problema é continuar pecando. O problema não é ser um pecador, o problema é reconhecer que não sou tal. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo da verdade. Pai, antes de cantarmos louvores ao Teu nome, nós oramos. Nós confessamos diante do Senhor quão miseráveis homens que somos, mas declaramos logo depois desta confissão, ó Deus, que agora em Cristo Jesus nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas. Senhor, hoje nós fomos convidados a sermos como aquele publicano e deixarmos este lado religioso nosso de lado e declararmos somente batendo no nosso peito, erguendo uma das nossas mãos para o céu, de cabeça baixada, de olhos caídos, dizendo: eu não sou digno de olhar, eu não sou digno de levantar os meus olhos para o céu, mas eu sou digno desta noite de pedir a Tua remissão, de pedir o Teu perdão. Eu sou digno de ser perdoado, porque foi para isso que o Senhor veio, ó Deus. Receba o perdão, receba o perdão do céu nesta noite. E se foi de coração, meu irmão, haverá uma semana de prosperidade, uma vida de prosperidade em tudo que você ousar fazer. Adore o Senhor. Oh.